Olá, pessoal do Carioca 2. Sou eu aqui, professor Isidro de Matemática, da Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na oitava CRE. Mais uma vez com vocês, encerrando nossas gravações. A partir de semana que vem nós não teremos mais gravações. Já sinto saudade de falar com vocês. Mas vamos encerrar com a geometria, mais especificamente, congruência de triângulos. Observe esses dois triângulos que nós temos aí na figura. Vejam que nós temos três ângulos correspondentes congruentes. Isto é, o ângulo verde corresponde ao ângulo verde do outro triângulo. Esses ângulos eles são congruentes, isto é, têm a mesma medida. A palavra congruência significa ter a mesma medida. O ângulo vermelho corresponde ao ângulo vermelho. Eles também são congruentes. O ângulo azul corresponde ao ângulo azul, né? Um em cada triângulo, sempre assim, comparando os dois triângulos, e eles são congruentes. Isto é, a mesma medida. Da mesma forma, vamos observar os lados. Observe o lado BC, marcado por um tracinho. O lado BC do outro triângulo, B'C' do outro triângulo, marcado também por um tracinho. O lado AC por dois traços. O lado A'C' no outro triângulo por dois traços. Significa que esses lados são correspondentes e congruentes. E, por fim, o lado AB, marcado por três traços, que corresponde ao lado A'B', marcado por três traços, também são congruentes. Então, esses dois triângulos são ditos como congruentes. Eles possuem 6 elementos aqui que eu destaquei para vocês. 3 lados e 3 ângulos. 6 elementos. Correspondentes e congruentes. Mas nós não precisamos desses 6 elementos para identificarmos dois triângulos congruentes. Bastam 3 elementos desses 6 para nós já garantirmos que esses triângulos são congruentes. E aí nós entramos nos casos de congruência de triângulos. Vamos lá. São, no total, 4 casos. O primeiro caso, o caso LAU. Lado, ângulo, lado. Observe aqui o quadro. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Nós teremos dois lados e um ângulo compreendido entre esses dois lados, ou um ângulo formado por esses dois lados. Então, nós temos aqui, olha, um lado de um traço, o outro lado de dois traços, e um ângulo de um traço. Vamos ao outro triângulo ao lado, olha, um lado de um traço, então esse lado aqui corresponde a esse outro, um traço, um traço. São congruentes. Esse outro lado de dois traços corresponde ao outro lado ali do triângulo, ao lado de dois traços. O ângulo de um traço corresponde ao ângulo de um traço, logo nós temos dois triângulos no caso LAU. Não precisamos verificar os outros 3 elementos, que seria esse terceiro lado, que não falo nada sobre ele, nem os outros 2 ângulos, que também não falo nada sobre ele. Se eu já tiver em 2 triângulos, 2 lados correspondentes e congruentes, e ainda o ângulo formado por esses 2 lados também congruentes, já garanto que os 2 triângulos são congruentes. E qual é o caso? Caso LAU, lado, ângulo, lado. Vamos ao segundo caso, o caso ALA. Está no quadro aqui abaixo. É ângulo, lado, ângulo. Vamos pensar assim, eu tenho só um lado dado. E na borda de cada lado, na extremidade de cada lado, eu tenho 2 ângulos que serão formados nesse triângulo. E esses 2 ângulos, eles possuem no outro triângulo os ângulos correspondentes. E esses ângulos correspondentes a eles são congruentes. Olha o ângulo aqui de 2 traços, correspondente a esse de 2 traços, e congruente. O ângulo de um traço, correspondente ao ângulo de um traço, que são correspondentes e congruentes. Então, eu tenho um lado correspondente congruente e 2 ângulos correspondentes congruentes. Caso ALA. Mais uma vez, 3 elementos. Ângulo, lado, ângulo. Vamos ao nosso terceiro caso, o caso LLL. Lado, lado, lado. Então, se eu tenho os 3 lados num triângulo e os outros 3 lados no outro triângulo, mas esses lados correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida,
Então, eu digo que esses triângulos são congruentes. E quarto e último caso, o caso L, A e AO. É lado, ângulo e ângulo oposto. Observe mais uma vez que eu só tenho um lado, um L. Então, o lado dado é esse aqui embaixo, de um traço. Está ele aqui no outro triângulo. Bom, eu tenho nesse lado um ângulo, uma das duas extremidades, né, do lado, um ângulo, que também vai estar no outro triângulo. Ângulos correspondentes e congruentes. Agora, eu não tenho o outro ângulo aqui da outra extremidade, como no caso anterior. Eu tenho o ângulo oposto ao lado. Olha, o oposto é aquele que está de frente para ele, né? Então, esse ângulo aqui oposto, tem o dele correspondente lá no outro triângulo. Eles são congruentes, ângulos congruentes. Então, eu tenho o caso lado, ângulo, ângulo oposto, porque tenho um lado, um ângulo na borda, na extremidade desse lado, e o ângulo oposto ao lado dado. Assim, nós vimos os 4 casos de congruência de triângulo. Vamos lembrar, então, que são 6 elementos destacados anteriormente, né? 3 lados e 3 ângulos. Eu não preciso desses 6 elementos para saber se os triângulos são congruentes. Eu só preciso de 3 desses elementos, tá? E esse para determinar que os triângulos são congruentes. E esses 3 elementos foram dados agora para vocês nesses 4 casos. Ok? Vamos, então, a alguns exercícios para entender como a gente faz uso disso. O exercício 26 diz: em cada item, verifique se os triângulos são congruentes. Em cada caso, em caso afirmativo, indique o caso correspondente. Então, o item A, 2 triângulos roxos, um ângulo de 90 graus em cada triângulo, e os lados que formam esse ângulo reto medem 3,6 e 3,2. Vamos ver se essas duas medidas estão no triângulo ao lado? 3,6 e 3,2. Então, esse lado de 3,2, o correspondente a ele está lá com a mesma medida, 3,2. E o lado de 3,6, o correspondente a ele está ali ao lado, 3,6. Dois lados correspondentes e congruentes. O ângulo formado por esses dois lados, também congruentes, 90 graus. Logo, a letra A trata-se de triângulos semelhantes. E qual é o caso? Lado, ângulo, lado. Caso lado. Vamos à letra B. Eu tenho um único lado dado, 3 centímetros, nesse triângulo, e um único lado dado, 3 centímetros, no outro triângulo. Lados com a mesma medida. E nas extremidades desse lado, 2 ângulos, um medindo 30 graus, o outro medindo 70 graus. Vamos verificar se esse 30 e 70 nas extremidades do lado 3 estão presentes no outro triângulo. Lado 3, nas extremidades, 30 e 70. Sim. Então, trata-se mais uma vez de 2 triângulos congruentes. E qual é o caso? Caso, ângulo, lado, ângulo. Caso, ala. Por último, esse terceiro, a letra E, pulei para a letra E, tá? Bom, eu tenho aqui um lado medindo 5 num triângulo e outro lado medindo 5 também. Eu tenho na extremidade desse lado 90 graus e lá no outro triângulo 90 graus, na extremidade do lado. Agora, ou eu tenho que achar o ângulo oposto a ele, ou eu tenho que achar o ângulo oposto, né, ao lado 5, ou eu tenho que achar o ângulo que está na outra extremidade. Será que esses dois ângulos são congruentes? Têm a mesma medida? A resposta é sim. Trata-se do OPV, ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo tem a mesma medida desse. Eu não sei nem quanto vale. Posso chamar aqui de ângulo alfa, mas então aqui também seria ângulo alfa. Então, esses dois triângulos aqui desenhados, eles são congruentes? Sim. E qual é o caso? O caso é ângulo, lado, ângulo. Ok? Ficam os demais exercícios para vocês treinarem, para vocês fazerem, ficarem à vontade para tirar dúvidas com o seu professor. Desejo aqui uma boa semana de estudos para todos. E agora, até a próxima aula, mas provavelmente em 2021. Grande abraço para todos. Aproveito para desejar um Feliz Natal, na medida do possível, com respeito nos encontros e nas confraternizações. E que o ano de 2021 seja realmente diferente desse. Porém, devemos agradecer a Deus por estar aqui, vivos, com saúde. Então, é isso, pessoal. Abraço em todos e na família também.